Pessoal, a história do nosso próximo palestrante é daquelas histórias que faz a gente perder o fôlego. Aquela história de sonho, de inspiração, de transformação. Ele nasceu na periferia de São Paulo e, por condições adversas, precisou começar a trabalhar ainda criança. E aí, por conta disso, ele quase teve que sair da escola, teve que deixar a escola. Mas quis o destino que ele encontrasse na educação um caminho para transformar a sua vida e a de milhares de pessoas. Ele passou para o curso de medicina, foi intercambista na Harvard Medical School. E o melhor, criou um cursinho popular online, 100% gratuito, que atende mais de 10 mil alunos. Eu fico toda arrepiada com essas histórias, né, de pessoas que superam as suas condições adversas e ainda ajudam a elevar os demais. Márcio Henrique de Jesus Oliveira, vem para cá, que estamos honrados em te receber em nosso palco. Olá. Boa tarde, tudo bem? Eu acabei de descobrir que tocando embaixo do olho diminui a compulsão por doce, então eu vou fazer a palestra inteira com o dedo embaixo do olho. Eu queria fazer duas perguntas antes de começar. Me escutam bem? Sim? Beleza. Quem aqui tem o vô ou avó vivo? Quem aqui não tem mais, mas sente saudade? Eu perdi meu avô, falando que eu fui para o intercâmbio na Harvard Medical School, e eu perdi meu avô na segunda semana de intercâmbio. Ele permanece vivo dentro de mim, e para quem não tem mais os avós, eles permanecem vivos dentro de nós. A história que eu vou contar para vocês passa um pouco pelo título, e eu vou tentar explicar por que, do meu ponto de vista, a felicidade, o caminho da felicidade, ele é uma trilha estreita em meio à selva triste. Mas a história que eu vou contar para vocês não começa com o Márcio prestando medicina no cursinho pré-vestibular. A minha história ela começa no final da década de 70, com a minha avó preta, Jaci Maria de Jesus, saindo da Bahia para São Paulo. Muitos de vocês sabem que, a partir da década de 30, no Brasil, pessoas começaram a migrar do Nordeste para o Sudeste, em busca de condições melhores de vida. A minha avó, que nasceu em Vitória da Conquista, ela, com a minha mãe já nascida, 2 anos de idade, tinha problemas com o meu avô biológico, e quando ela apanhou dele pela primeira vez, ela disse que não ia aceitar. Migrou para São Paulo, se instalou num lugar chamado Itaquera, zona leste de São Paulo, e foi lá em Itaquera que ela conheceu o primo dela, que era distante, com quem ela se casou, e é quem eu considero meu avô, seu Terêncio. Os primeiros anos da infância da minha mãe, pelo que ela relata, foram anos difíceis. A minha avó encontrou no álcool uma fuga para a realidade dolorosa de vida dela, e o meu avô já bebia, então minha mãe cresceu num ambiente extremamente violento, onde o álcool predominava. Quando minha avó chegou em Itaquera sem emprego, surgiu uma vaga para ela de limpar prédio, uma Coab, e ela começou a limpar prédios nessa Coab. E foi lá que minha mãe, Edilene, os meus tios, Edmilson e Hulk, é um apelido carinhoso do meu tio, a minha tia Rosana, foram criados. Entre a casa deles, que estava começando a ser construída, e a Coab, o conjunto habitacional onde a minha avó trabalhava. Infância dolorosa, realidade de milhões de brasileiros. A minha mãe começou a sair na adolescência, e foi na adolescência que ela conhecia meu pai. Com 15 anos, não sei se tem alguém aqui de São Paulo, mas na época tinha um projeto chamado Projeto Radial, onde as pessoas se encontravam para dançar. Com 15 anos, minha mãe conheceu meu pai. 16 anos, minha mãe engravidou do meu irmão mais velho, Eliel. Meu irmão nasceu em julho de 97. Eu nasci em junho de 98, 11 meses depois.
As marcas da violência que minha mãe viveu, que foram transferidas da minha avó para ela, certamente ela ia transferir para mim e para o meu irmão. Existe uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena falar para vocês, e que a minha sogra passou para mim. Quando não tomamos consciência dos ciclos das nossas vidas, eles acabam se repetindo. A minha avó reproduziu um ciclo de violência com a minha mãe reproduziu um ciclo de violência comigo. Nasci em Itaquera, estudei em 3 escolas da região. A primeira escola foi o prezinho, foi tranquilo. Era um aluno estudioso, meu irmão, minha mãe colocou ele atrasado na escola para ele poder cuidar de mim. Mas na 4ª série, e existe uma memória afetiva do meu avô Terêncio. Meu avô era aposentado já quando eu nasci. 10 anos de idade, eles ainda mexiam com meu avô, como minha avó trabalhava na Coab, começou a mexer com sucata. E meu avô sempre comprava latinha, papelão para revender para o ferro velho maior. Esse era o meio de renda dele, além da aposentadoria. E todo dia 7, quando meu avô recebia a aposentadoria, ele chamava eu, Marcinho e meu irmão Eliel para dar R$2 para a gente. A memória afetiva da minha infância. Como meu avô dava R$2 para a gente ia para a escola, comprava lanche. Tinha um menino da escola, muito mal, provavelmente não tomou consciência dos ciclos da vida dele, que sempre pegava o dinheiro meu e do meu irmão. Então nós não tínhamos lanche. Esse menino, um dia que faltou o dinheiro, ele me agrediu. Ele me bateu. Novamente, quando nós não tomamos consciência dos ciclos, eles tornam a se repetir. Eu me afastei dos estudos, minha mãe precisou ficar comigo na escola, me levava, ficava até o intervalo, ia embora e eu chorava para ela me buscar. Durante 6 meses. 4ª série. 5ª série, a gente começa a sonhar. Existe uma música do Racionais MCs, em que eles falam que quem nasce e cresce em periferia precisa escolher cotidianamente entre sonhar e sobreviver. Eu não tinha condições de sonhar com uma universidade pública, porque essa não era a minha realidade. A minha realidade na 5ª série foi ver meninos e meninas da minha idade querendo uma roupa de marca, querendo um tênis de marca, querendo um boné de marca. Essas eram as nossas circunstâncias. Esse era o nosso sonho. Existe uma coisa muito bonita que eu escutei no aniversário da minha namorada recentemente. A minha namorada falou assim, meu sonho era ter um bolo de chocolate com morango. E uma amiga dela falou assim, nossa, mas que sonho pequeno. E a outra que estava do lado retrucou, mas com um sonho pequeno é muito mais fácil ser feliz. E eu não tinha noção de que a roupa de marca seria muito mais fácil de conseguir do que passar no vestibular. Eu não tinha consciência de que falar num palco para não sei quantas pessoas tem aqui, mas muitas pessoas, seria muito mais difícil, na verdade muito mais fácil, do que conseguir o abraço do meu avô, que partiu quando eu fui para os Estados Unidos fazer pesquisa na Harvard. A vida, por um princípio econômico de escassez, ela se torna mais rara e mais deliciosa quanto menos a gente tem. Com o passar dos anos, a gente vai percebendo o valor da vida, o valor das relações, o valor de pessoas, o valor dos avós que partiram, o valor das pessoas que permanecem, o valor daquela amizade de infância. Eu vou voltar na escola ainda. Mas existe um poema que é atribuído ao Mário de Andrade, não sabe ao certo se é dele, que ele fala assim, contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já vivi. Tenho muito mais passado do que futuro. E ele narra que não tem tempo para discussões sobre egos alheios, sobre coisas que não fazem parte da vida dele. E aí ele termina o poema falando assim, quero essência, minha alma tem pressa. Tem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana. Quero roer até o caroço. Gente que sabe rir dos seus tropeços. Gente que não se considera eleita antes da hora. Gente que sabe que a vida, ela acaba. E eu, Márcio, não tinha noção disso nos meus 10 anos de idade, quando o Luquinha me bateu.
Eu, Márcio, não tinha noção disso antes de ir para a Harvard Medical School, porque foi mais tarde que eu conheci o fato de que eu poderia morrer, que a minha vida tinha um fim, e é a partir desse fato que eu considero que surge ou renasce das cinzas a fênix, chamada Márcio Henrique. Na escola, eu fui esse menino que começou a querer trabalhar cedo. Na minha 5ª série, eu comecei a trabalhar numa pizzaria, primeiro como panfleteiro, depois como empacotador, e por último, o meu cargo máximo, como a Bibi, amiga da Bibi, minha namorada disse, era muito mais fácil ser feliz. Meu cargo máximo na pizzaria foi de esfirreiro. Eu sou muito orgulhoso de ter sido esfirreiro na pizzaria Vidal. Só que a vida, ela vai trazendo as responsabilidades. Os sonhos, quando a gente atinge um patamar, eles vão ganhando expansão. A partir do momento que a gente cresce em conhecimento, em desejo, em vontade, em sonhos, é impossível voltar. É impossível voltar. Quando você lê um livro, você não é mais o mesmo, você expandiu. E não tem como tirar as memórias daquele livro, das lições que ele trouxe para a gente. Quando a gente conhece uma pessoa e aquela pessoa toca a nossa alma, é impossível esquecer aquela pessoa. Como é impossível esquecer os nossos avós. Como é impossível esquecer as memórias da infância. Como é impossível esquecer o primeiro amor. Como é impossível esquecer a primeira grande perda da nossa vida. É impossível. E eu fui tomando consciência de que a pizzaria não me cabia mais. Queria um emprego de carteira registrada. 14 anos, 15 anos, 16 anos eu não podia ser registrado. Uma parte importante da minha vida é que eu nasci e fui criado numa igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Alguém conhece a congregação? Muita gente. Foi na congregação, paralelo ao mundo que eu vivia, na periferia de São Paulo, que eu conheci as possibilidades de crescer. A arte invadiu minha vida, porque foi na congregação que eu aprendi violino, que eu aprendi saxofone, que eu aprendi violão, que eu aprendi teclado. Foi na congregação que eu aprendi a respeito da criminalidade, que ela era uma opção, sim, e muitas das vezes onde o Estado não chega, a criminalidade chega, mas que não era um caminho legal a ser seguido. Foi na congregação que eu aprendi princípios com os meus pais. Minha mãe batizou depois que minha irmã de 15 anos nasceu. Minha mãe se afastou do alcoolismo e de reproduzir violências comigo e com meu irmão depois que ela entrou na igreja. Foi a congregação que possibilitou um afastamento da dor, pelo menos momentaneamente, na minha vida, quando eu decidi que eu queria sair da pizzaria. Segundo ano do ensino médio, uma professora falou: Márcio, você é um aluno tão, dedicado quando você está na sala de aula, mas quando você vai para o corredor dá uma angústia, porque é uma mente que a gente vê se perdendo. É uma possibilidade de transformar coisas e realidades que a gente vê se perdendo. Tenta ficar na sala de aula. E eu, que sonhava pequeno, professora, não, eu acho que eu quero sair da escola para trabalhar. Terceiro ano do ensino médio, eu, neto da Dona Preta, que foi movida por um desafio de se instalar em São Paulo, Itaquera, e construir uma realidade diferente da que ela tinha na Bahia. Eu, filho da Edilene e do Márcio, que tiveram filhos novos e que decidiram honrar esses filhos com uma criação dentro da igreja, com princípios que mais tarde eu abandonaria, porque eu saí da igreja, mas com princípios importantes para a minha vida como homem, como pessoa. Eu, filho da dor e do sofrimento, e Rubem Alves escreve que ostra feliz não faz pérola. Eu, filho da dor e do sofrimento, fui desafiado por um professor no meu terceiro ano de filosofia, o professor Walter, a falar dele. Me dói ver um tanto de gente inteligente, boa, como vocês, que vão ser perdidos, porque vocês não vão ter poder de escolha sobre nada da vida de vocês. Vocês vão ser escolhidos. Vocês não vão poder ter autonomia de falar: eu quero trabalhar nesse lugar, porque vocês não estudam, vocês não prestam vestibular. E o meu sonho, que era pequeno, de conseguir um trabalho, ele ganhou uma proporção um pouquinho maior. Porque eu falei: você desafiou o neto da Dona Preta, rapaz. Eu vou para cima desse sonho. Sem saber ao certo da distância que separava entre eu e uma aprovação no vestibular,
sem saber ao certo da distância que separava eu entre uma aprovação de medicina, sem saber ao certo que eu teria que aprender sobre solos, sobre a história do Brasil, sobre a história antiga, sobre a história medieval, sobre formação dos solos e de rochas, sobre nuvem chamada cúmulos nimbus, sobre princípios de física, da dinâmica, sobre princípios da elétrica, sem saber sobre biologia, sobre o que era uma reta na matemática. O que é uma reta? Eu não sabia responder. Eu tomei esse desafio, porque eu precisava honrar a partida da minha avó da Bahia para São Paulo. Eu precisava honrar o que meus pais fizeram por mim, de terem me apresentado a música, a igreja, e terem me dado condições de, durante um tempo da minha vida, poder sonhar um pouquinho mais alto. Comecei a estudar. Aquele menino traumatizado pelo Luquinha morreu. Nasceu um menino com uma sede nos olhos de, cara, eu vou aprender tudo que eu puder. Eu ia para casa, eu lia. Eu sentava no banheiro para fazer cocô, pegava o shampoo atrás e lia. Tudo, eu queria ler, eu queria saber. Uma vez que a gente cresce, a gente não quer mais voltar. Uma vez que a gente cresce, a gente não pode mais diminuir. Uma vez que a gente toma noção de que a gente é finito, de que a gente morre, e precisa honrar a história de pessoas que passaram pelas nossas vidas e ajudaram a escrever a nossa história, porque nenhum de nós aqui escreveu uma história sozinho. Muitos de vocês têm uma dona preta que partiu de algum lugar. Muitos de vocês têm o Léo, dono da pizzaria, que deu a primeira oportunidade. Ninguém escreve nada sozinho. A nossa história, queiramos ou não, ela é uma história escrita por infinitas mãos. A gente sabendo o ponto de partida dela ou não. Comecei a estudar. Estudava. Um dos professores falou assim, uma das professoras, falou assim, Márcio, eu fiz um cursinho comunitário chamado Med Ensina, em 2006. Quem dá aula nesse cursinho, no Med Ensina, é um professor, quem criou esse cursinho, foi um professor chamado Paulo Saldiva. Alguém conhece Paulo Saldiva? Ninguém. Tô triste. Brincadeira, tô feliz. Paulo Saldiva é um médico, professor da Faculdade de Medicina da USP, patologista, que é das maiores pessoas que eu conheço. Paulo Saldiva, nos anos 2000, faleceu um aluno na Faculdade de Medicina da USP, num trote. O aluno foi afogado na piscina e a Faculdade de Medicina da USP ficou com a imagem manchada na cidade de São Paulo. O Saldiva, pensando nisso, falou, cara, a gente presta um serviço gigantesco para a cidade de São Paulo. Quem mantém essa faculdade viva é o povo que limpa a cidade, o povo que mantém a cidade segura, o povo que constrói essa cidade. A gente não pode deixar essa história manchada. Pensando em reparar o que é irreparável, mas pensando em fazer surgir das cinzas uma fênix, Saldiva idealizou o Med Ensina. Med Ensina é o cursinho popular da Faculdade de Medicina da USP, e quem dá aula nesse cursinho são estudantes de medicina da Universidade de São Paulo. Essa professora minha entrou no Med Ensina em 2006, onde ela conseguiu uma vaga para a USP, para estudar letras, e em 2014, 2013, ela falou para mim desse cursinho. Márcio, eu fiz Med Ensina é o cursinho popular da Faculdade de Medicina da USP, e eu acho que vale a pena você prestar lá. Já que você começou a estudar, vale a pena você prestar esse cursinho. Fui prestar o cursinho, primeira prova, acertei 13 de 50 questões. E eu falei, está um pouco longe, mas vamos lá. Comecei a trabalhar em um hospital chamado Santa Marcelina, em São Paulo, como jovem aprendiz. No Santa Marcelina eu fazia fichas de pacientes que entravam, lá na porta, anotando o nome das pessoas, perguntando onde elas moravam, o CEP. Trabalhei nesse hospital durante o ano inteiro com a ideia de que eu ia passar no Med Ensina. Com a ideia que de onde eu tinha partido, eu não voltava nunca mais. A não ser em memória. E a memória, eu estava falando com a minha namorada, eu considero das coisas mais bonitas da vida. Porque é só por meio da memória que a gente pode lembrar dos nossos avós, que a gente pode lembrar do porquê partimos de onde partimos. E é com a memória que nós podemos lembrar onde nós queremos chegar. A memória é vida. E eu
Acabei de esquecer o que eu ia falar. Brincadeira. E eu comecei a estudar, pensando no final do ano eu vou prestar média de ensino. No final do ano eu vou prestar média de ensino. No final do ano eu vou prestar média de ensino. Prestei média de ensino, passei. No dia da matrícula, eu e minha mãe atravessamos a Avenida Paulista e minha mãe entrou na faculdade de medicina da USP e chorou de emoção. Que lugar bonito. A gente não conhecia nem a Paulista, nem a USP. Mas eu tinha noção de que meu mundo estava crescendo e era impossível voltar. Quedas no meio do caminho, obviamente. Todos nós temos. Mas uma frase muito, muito, muito linda que eu carrego para a minha vida é que as quedas, elas ensinam muito mais que os voos. Quando a gente voa, a gente muitas vezes esquece do ninho que a gente saiu. Quando a gente cai, a gente volta para esse ninho, porque a gente sabe que lá vai ter acolhimento. A gente sabe que lá vai ter esperança, vai ter motivação. E eu chorei com a minha mãe e falei, mãe, eu vou estar aqui na USP. Vou estar aqui na USP. Primeiro ano de cursinho, parei de ir na igreja, porque não dava tempo. Meu pai estranhou. Não passei no vestibular. Segundo ano de cursinho, meu pai me chamou para uma conversa séria. Márcio. E assim, todo mundo da minha casa me chama de Marcinho, porque meu pai é Márcio. E quando meu pai me chama de Márcio, eu sei que ele está bravo. E meu pai falou assim, Márcio, não vai dar para você continuar em casa se você não voltar para a igreja. Só que eu já tinha partido. Não dava para voltar. Falei, pai, então me desculpa. Meu pai rasgou todos os meus livros do cursinho. E aquilo me deu mais força ainda. Porque eu fui morar na casa da Dona Preta, a minha avó. Minha avó não sabe escrever o nome dela. Ela está viva ainda. Mas todos os dias, 5 horas da manhã, ela me acordava e falava assim, meu filho, levanta que é teu futuro. Levanta que é teu futuro. Levanta que é teu futuro. E eu levantava numa força. Pegava o metrô numa força. Voltava do cursinho numa força. Perguntava tudo no cursinho. O pessoal me odiava. Porque eu não sabia nada. Eu queria saber tudo. Professor, alguém aqui não sabe a definição de reta? Eu levantava a mão. Alguém aqui não sabe sobre Machado de Assis? Eu levantava a mão. No meu segundo ano de cursinho, em que meu pai me largou, simbolicamente, eu encontrei outro pai. Marcos Agrela. O Agrela estava no 6º ano de medicina da USP. E ele, percebendo minha dificuldade com leitura e escrita, começou a ler para mim Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E o Agrela traduzia para mim o que Machado de Assis estava querendo dizer. Em cada frase, ele colocava em mim forças para continuar lutando. Quando eu acordava com a minha avó me chamando 5 horas da manhã e falando, meu filho, levanta que é teu futuro. Eu não sabia do que eu ia alcançar, mas eu sabia que eu precisava voar para honrar a história da minha avó, para honrar o rompimento com meu pai. O Agrela sempre lia para mim um poema do Fernando Pessoa, chamado Mar Português. E ele falava assim, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzar, quantas mães choraram, quantos filhos ficaram por casar para que fosses nossos, ó mar. Se valeu a pena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, deve passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nesse mar de perigos, abismos, nessa trilha estreita, em meio à selva triste, é que Deus espelhou o céu. E eu levantava no dia seguinte e ia por cursinho. Não passei no 2º ano, onde eu queria, na USP. Passei numa universidade particular de São Paulo, com 100% de bolsa, mas eu não queria ficar lá. Eu queria o voo.
Fui para o 3º ano de cursinho. No início do ano, eu estava descarregando um caminhão com um amigo em São Paulo, chamado Renan, da igreja, para ter o dinheiro, porque eu não tinha ideia se o Agrela ia continuar me ajudando ou não. E o Agrela me ligou e falou: Márcio, eu quero que você vá para outro cursinho. É hora de partir. Fui para o cursinho, chamado Poliedro, em São Paulo. O Agrela custeou tudo. Eu chegava no cursinho, eu tinha fichinha de café, bilhetinho escrito Força Marcião, ticket do metrô para ir embora. Essa história, ela foi escrita por infinitas mãos. E quando eu falo do Márcio, eu estou falando de todas essas pessoas que passaram pelo meu caminho e tornaram as realizações dessa história possível. 3º ano de cursinho, passei no vestibular, na Universidade Federal de Uberlândia. E eu queria passar na USP por 3 motivos. 3 motivos. Para fazer parte da USP, estar numa grande universidade. Para fazer parte do Medicina, que foi o cursinho que transformou minha vida. E para ir para Harvard. Não fui para a USP, fui para a UFO. Continuei estudando para prestar o vestibular da FUVEST no final do ano, mas já estava muito feliz. 7ª semana de aula, um dos meus professores de genética, falando dos Estados Unidos, de dar aula fora do país, surgiu o desejo de falar com ele. E falar com ele: professor, estou aqui em Uberlândia, um médico de São Paulo, custei a minha vida aqui. É a pessoa que paga meu aluguel, é a pessoa que me mantém aqui em Uberlândia. E eu gostaria de saber se existe a possibilidade para fora do país com o senhor. Prometo um bom desempenho, prometo empenho na faculdade, prometo ser bem sucedido no que eu vou fazer. Ele olhou para mim e falou: cara, pra você ir para fora, você precisa ter condições materiais e intelectuais. Eu dei risada, falei: velho, sou burro e pobre. Mas tenha força, tenha vontade. O meu caminho é a busca. E se tem um desejo que eu tenho para vocês hoje, é que o caminho de vocês seja sempre a busca. De memorar quem passou pela história de vocês. De memorar quem tornou a realização, a vinda de vocês possível. De memorar as pessoas que ajudam na construção cotidianamente da história de vocês. O Agrela me ligou na sexta-feira em que isso aconteceu. O professor falou que não dava para ir. E ele falou: cara, eu falei para ele desse acontecido, falei: Agrela, o professor me deu um banho de água fria. E ele falou assim: cara, vamos tentar aqui em São Paulo. Na segunda-feira, o Saldiva me ligou: Márcio, soube da tua história. E Harvard tem 2 critérios para aceitar aluno: desempenho acadêmico, e eu sei que você não tem, porque você está no primeiro semestre da graduação, história de vida. E isso você tem. Você aceita ir para Harvard comigo? Surgiu o convite, eu falei: cara, não tenho condições. Mas eu sabia que eu estava em pleno voo e eu não podia voltar. Criei uma vaquinha online. Arrecadamos, em uma semana, R$60 mil. Fui para Harvard em 2021. Adoeci em Harvard. E a minha maior felicidade, fiquei no período que era para ficar, mas minha maior felicidade foi quando eu voltei para o Brasil e depois de ter perdido meu avô, eu recebi um abraço caloroso da minha avó preta, porque eu estava voltando para o ninho, para o lugar seguro. E eu, no meio da pandemia, queria devolver para as pessoas o que elas fizeram por mim. Criei com um amigo chamado Deir Grace, um cursinho chamado Aluno Ensina, onde hoje a gente chegou a atender mais de 10 mil pessoas simultaneamente, e fornece educação gratuita, como o Medicina fez com a minha vida, com o intuito de transformar a vida de outras pessoas. Está acabando, mas meu pai voltou a estudar. Mês passado ele se formou na FATEC, Faculdade Técnica de São Paulo. E eu estou aqui para falar, a principal mensagem é que a história de vocês, como a minha, é escrita por infinitas mãos. Honrem essas mãos, porque felicidade, do meu ponto de vista, é isso: memorar. Quem passou pelas nossas vidas e transformou nossas histórias. Se valeu a pena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, deve passar além da dor. Deus, ao mar,
O perigo o abismo deu, mas nesse mar de perigos, abismos. Essa trilha estreita e meia selva triste é que Deus espelhou a felicidade e o céu. Obrigado, gente.